Meus amigos de jornada, chegamos ao 30º dia, 30º capítulo do livro Uma Vida com Propósito, nessa jornada que estamos caminhando para aprendermos mais e entendermos os propósitos de Deus para as nossas vidas. No 30º capítulo, o autor denominou Formado para Servir a Deus. E os dois versículos que estão aqui no cabeçalho são: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Esse primeiro versículo é de Jó 10:8. E o segundo versículo, que é Isaías 43:21, diz: o povo que formei para mim proclamará o meu louvor. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Espero que você não desista, porque ninguém disse que ia ser fácil. Mas é possível continuarmos e chegarmos ao 42º dia como vitoriosos. Não desista, por favor. Vamos em frente. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro para que todos aqueles que estão nesse grupo sejam teus abençoados nesse tempo, teus privilegiados nesse tempo, teus iluminados nesse tempo, teus escolhidos, teus separados. Em nome de Jesus, e o Senhor dê graça a cada um para que consiga perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Amém. O autor começa esse capítulo dizendo: você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura nesse planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns até voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com nós humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado, como queira, aqui entre aspas, formado, com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado este prédio? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Está lá em Efésios 2:10, né? A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus, não é produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima, original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você lhe servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Deus propositadamente o formou para que você lhe servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Lá no Salmo 139, nos versos 13 e 14, diz: tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Como disse Ethel Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua no Salmo 139, no verso 16: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro, cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Vou repetir. Isto significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor Deus. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, ele não lhe daria interesses, talentos, ele não lhe daria dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los
para a glória dele. Identificando e compreendendo estes fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Vou repetir, ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Então, identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudá-lo a lembrar de 5 desses fatores, criei um acróstico simples com a palavra forma. Neste capítulo e no próximo conheceremos esses 5 fatores e em seguida explicarei como descobrir e usar sua forma. Como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Ou seja, o acróstico forma começa com F, depois O, depois R, M, A. Começa com F, formação espiritual. Com O, opções do coração. Com R, recursos pessoais. Com M, modo de ser. E A, áreas de experiência. Então, 1. Forma, esclarecendo sua formação espiritual. Em Romanos 12, Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito Santo. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los, por isso são chamados dons. Em Efésios 4:7 está explicado isso. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. E Paulo explica em 1 Coríntios 12:11. É o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Desse modo, não há dom que seja concedido a todos, como está em 1 Coríntios 12, 29 e 30. E ninguém recebe todos os dons. Repito, não há dom que seja concedido a todos. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus, ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros, exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 7, um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dons dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo
em que Deus usa os outros. O segundo aspecto, que é a projeção do dom, ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons. Faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:5, há diferentes tipos de serviços na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério, mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Novamente, o segundo aspecto da forma, atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje, usamos a palavra nesse sentido quando dizemos, eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz em Provérbios 27:19, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é, ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma como age. Vou repetir. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz. Seu coração determina o porquê sentir-se como se sente e o porquê de agir da forma como age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares, cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, quando pensamos em atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros não são indiferentes. Nos são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a nossa atenção, enquanto outras experiências nos desanimam e nos entediam profundamente. Elas revelam a natureza do nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse, por exemplo, em sua família. De onde vieram esses interesses? Ora, vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão da sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação, como está lá em 1 Samuel 12. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam.
É verdade, as pessoas raramente se destacam em tarefas que não gostam, ou que não lhes despertem uma paixão. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, ninguém precisa desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, não precisa de aplausos ou pagamentos, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda importante característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Repito, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou em Provérbios 15:16: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é uma boa o suficiente. No final de contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no seu coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e faça isso com eficiência para a glória do Senhor. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa nem motivá-lo. Muito bem, encerrado esse capítulo 30, tem aqui, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para refletirmos: fui formado para servir a Deus. Quantas vezes nós pensamos que fomos formados para servir nosso ego, nossos prazeres, ou servir o dinheiro? Mas o autor está nos ensinando: fui formado para servir a Deus. O versículo para memorizar está lá em 1 Coríntios 12:6. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge os seus propósitos mediante todos eles. E a pergunta para pensarmos até amanhã, o 31º dia: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e ainda assim gostando disso? De que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? Lindo, lindo capítulo. Pai querido, em nome de Jesus, que todos que leram e completaram esse capítulo possam meditar até amanhã. De que modo posso me ver servindo a outras pessoas? Por quê? Porque fui formado para servir a Deus. Por isso, papai, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão firmes nessa jornada e dá graça para eles cada vez maior, de o Senhor poder manifestar para eles o teu amor através de bênçãos e bênçãos e bênçãos. Em nome de Jesus, amém.